Salve Maria Santíssima! Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo e estou com o objetivo de fazer algumas lives sobre a história sagrada, a história do povo de Israel e histórias também de outros povos que estão correlacionados a Israel. História principalmente voltada para o Antigo Testamento, né? Até ali a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Bom, a live está sendo gravada ao vivo, né? Transmissão ao vivo, então pode acontecer alguns erros, alguns dos defeitos, né? A câmera aqui também não é das melhores. Também o lugar onde eu estou aqui também não é um dos melhores ainda. Então, eu peço a paciência de todos vocês, né? Porque também não prometo dar uma excelente aula. Essa aula aqui vai ser um pouco cansativa, porque eu vou fazer leitura de muitos textos, né? Para a gente fazer uma análise. O objetivo aqui é uma análise da história. E o nosso foco hoje é justamente a Judéia. A Judéia, quando ela se tornou a província romana, no ano 6 depois de Cristo. Por aí. Então, a gente vai dar início aqui. Deixa eu só abrir o documento, né? Bom, aqui começa a nossa aula, né? A Judéia, que vai do ano 6 ao ano 41 depois de Cristo, né? Eu vou dar uma breve explicação em antecedente para a gente entender justamente, né, como é que começam os evangelhos aqui. Porque começa ali, né, Nosso Senhor nasce no tempo do rei Herodes o Grande, né, o que vai dizer o Evangelho de São Mateus. Então, aqui é um mapa, como vocês podem ver, um mapa da Judéia. O mapa da Judéia no primeiro século, né? Que você vê a Samaria, a Pérea, a Judéia, Idumeia. Aqui tem Jerusalém, Belém, Emaús, né? As cidades famosas aí, que é a Galileia, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem Herodes o Grande, né? Quando a gente começa lendo lá o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, né? Que vai dizer lá no começo, ó, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, ou Belém da Judéia, né? Que o nome tinha mudado. No tempo do rei Herodes, né? Eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, quem estava no trono de Judá, ou da Judéia, o rei Herodes, o Grande. E como é que eu sei que é o Grande? Porque a gente vai ver que com a morte de Herodes, né? Então, Herodes morreu. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. Porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então, ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Né? Então, a gente sabe que era Herodes o Grande por causa disso aqui, porque seu filho Arquelau foi seu sucessor na Judéia, foi etnarca da Judéia, né? Samaria e Idumeia. Ele estava lá, né, reinando, né, quando a Sagrada Família retorna para Israel. Então, o São José, a Sagrada Família não ousou ir para lá, né, para a Judéia. Então, avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, né? Será chamado Nazareno. Então, aqui eu separei um outro mapa que desenha um pouco essa questão da tetrarquia de Herodes, né? Depois da morte de Herodes,
3 de seus filhos ali recebem cada um dos territórios que pertencia a Herodes, né? Então, ali, Filipe, né? Ele vai ser o tetrarca da Traconites, né? O Antipas. Deixa eu só controlar aqui. Antipas vai ser o tetrarca da Galileia e da Pérea, né? E Arquelau era a tetrarca de toda essa região aqui, que envolvia a Dumeia, Judeia e Samaria. Né? Então, aqui está dividida a tetrarquia de Herodes, né? Porque são tetrarquia é 3 reis dividindo o mesmo território, né? Sendo que Arquelau, de fato, ele era o etnarca ali, o sucessor de Herodes, né? Enquanto que os outros, eles tinham um império ali menor. Então, vamos lá aqui, resumir a história, né? Então, Herodes o Grande, ele vai morrer em 4 a.C., né? Morrendo Herodes, seu filho Arquelau, Antipas e Filipe são seus sucessores, e os territórios que antes eram de seu pai são divididos entre eles, né? Como eu tinha explicado. Dando origem à tetrarquia de Herodes, né? Aí aqui está, primeiro, né? Herodes Arquelau, que vai governar de 4 a 6 depois de Cristo. Ele foi o etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia. Esse aqui é o principal, porque ele vai ser banido da tetrarquia, da etnarca, durante 6 depois de Cristo, né? E aqui que vai nosso foco para a Judéia. Depois vai ter Herodes Antipas, né? É aquele que vai ser o responsável pela prisão de São João Batista, vai matar São João Batista. E também vai... como é que se chama lá? Vai ser o responsável lá também, né? Pela jurisdição do julgamento de Jesus Cristo, né? Porque Pilatos tinha mandado Nosso Senhor Jesus Cristo para Herodes Antipas, né? A fim de ser julgado por ele. Então, temos Herodes Antipas, que foi o tetrarca da Galileia e da Pérea. E tem o terceiro, que era Filipe, né? Tetrarca da Gaulanitide, Betaneia, Traconitide e Arautide e Itureia. Ok? Os nomes aqui são complicados mesmo. Então, Herodes Arquelau foi deposto no ano 6. Né? No ano 6 depois de Cristo, Herodes Arquelau foi deposto. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo aqui já estava em Nazaré. A Sagrada Família já estava em Nazaré. Eu creio que Nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha 12 anos, ou estava próximo disso. Eu não vou entrar em muitos detalhes em questão de datação de quando Jesus Cristo nasceu, quantos anos ele tinha. A gente sabe que a Sagrada Família retornou ali quando Arquelau estava no poder, e Arquelau foi deposto no ano 6 depois de Cristo. Então a Sagrada Família já estava em Nazaré. Sobre essa questão, Eusébio de Cesareia, né, na História Eclesiástica, ele vai colocar o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo ali no 42º ano do Império de Augusto. Ele vai colocar no censo de Quirino, né? A gente vai falar sobre esse censo de Quirino. Aí quando a Judéia de fato se torna província, né? Ele vai falar no 28º da sujeição do Egito e da morte de Antônio e de Cleópatra, né? Extinta a dinastia dos Ptolomeus no Egito, por ocasião do primeiro recenseamento, quando Quirino governava a Síria, né? Nasceu Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com as profecias, em Belém de Judá. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque a gente vê aqui que o censo de Quirino vai acontecer no ano 6 depois de Cristo, depois que Arquelau foi deposto. Então, não é esse censo em que Nosso Senhor Jesus Cristo vai nascer. Nosso Senhor Jesus Cristo já estava
em Nazaré, né? Só para deixar isso claro. Foi um censo que aconteceu no tempo do rei Herodes o Grande, antes desse censo de Quirino. Tá? Deixa eu ver se eu parei aqui sobre Herodes Arquelau, né? Então, devido à sua forma arbitrária de governar, né, a Judéia era a parte mais nobre do reino de Israel. Ninguém duvida, né? Então, Herodes Arquelau, assim como seu pai, o Grande, né, o Herodes o Grande, trocava o sumo sacerdote a seu bel prazer e não respeitava ao mínimo a lei dos judeus. Sobre essa questão de trocar o sumo sacerdócio a seu bel prazer, eu vou ler aqui. Então, voltando, né? Flávio Josefo assim vai dizer na sua Antiguidade Judaica, né, no capítulo 8, sobre a questão do sumo sacerdócio, né, ser trocado aí ao bel prazer dos reis e depois dos procuradores romanos. Herodes, feito rei pelos romanos, não escolheu mais para os sumos sacerdotes os da família dos Asmoneus, mas honrava indiferentemente com esse cargo os mesmos sacerdotes e até outros menos ilustres, exceto quando o deu a Aristóbulo, neto de Hircano, aprisionado pelos patos e irmão de Mariana, sua mulher, por causa do afeto que o povo tinha por ele e do respeito que se conservava pela memória de Hircano. Aqui eram os sumos sacerdotes da linhagem dos Asmoneus, né, dos Macabeus. Depois a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo nessa história, né, em outras lives, quando tivermos oportunidade. Nessa história que antecedeu ali Herodes, né, a dinastia dos Asmoneus. Então, continuando aqui. Mas Herodes, ele via a simpatia que todos tinham por esse jovem príncipe, né? Começou a sentir medo. E então fê-lo afogar em Jericó. Da maneira como descrevemos. Ele não era nada bonzinho, né? E não quis mais elevar esta honra a nenhum da família dos Asmoneus, né? Porque Herodes tinha medo de perder o seu trono de rei da Judéia. E os Asmoneus era a dinastia que era reis antes dele. Por isso que ele queria quebrar a linhagem dos Asmoneus, os sumos sacerdotes e reis, para colocar outros sumos sacerdotes nesse cargo, outros sacerdotes nesse cargo de sumo sacerdócio, né? Continuando. Arquelau, filho de Herodes, e os romanos, que em seguida se tornaram senhores da Judéia, fizeram do mesmo modo. Assim, durante os 107 anos que se passaram desde o começo do reino de Herodes até o tempo em que Tito incendiou Jerusalém e o templo, houve 28 sumos sacerdotes, alguns dos quais exerceram o cargo sob o reinado de Herodes. Depois da morte deste e de Arquelau, a maneira de governar entre os de sua nação tornou-se aristocracia, e eram os sumos sacerdotes que tinham a principal autoridade, né, dentro do judaísmo. Sobre essa questão que eu queria mergulhar um pouco a fundo, né? Eu não botei a citação aqui, mas vamos continuar. Então, e após Arquelau sofrer queixas graves dos judeus contra os crimes que praticava, ele foi chamado a Roma, né, pelo imperador, e depois foi enviado ao exílio. Então, a Judéia, a Samaria e Idumea, que era do reino dele lá, passaram a ser uma província romana, né? E aqui, de fato, a província romana, a Judéia vai se tornar a província romana de fato. Peraí que eu avancei um pouco aqui. Né? Aí, quando a Judéia se torna província, a Judéia é anexada à Síria. A Síria era romana
E tinha os governadores, né, sírios lá. A gente vai, porque vai começar a história aqui depois com Quirino, né? O Quirino que a gente citou ali no antes. Então aqui a gente tem a tetrarquia de Herodes, né? E o prefeito romano na Judéia. Quando a gente lê lá no Evangelho de São Lucas, né, no capítulo 3, versículo 1, olha só. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, né? Eu fiz as contas aqui. A gente vai parar aqui no ano 29, porque o imperador Tibério, ele começou seu império no ano 14, né? E de 14 a 29 são exatamente 15 anos. Então aqui estamos no ano de 29 depois de Cristo, né? Seguindo o DC os anos depois de Cristo. Então, no 15º ano do reinado do Império Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, né? Ué, como assim, né? Você vê que o Evangelho ele não traça detalhes históricos. O objetivo dele é algo mais centralizado em Jesus Cristo, né? A história, de fato, vai ser sobre Jesus Cristo. Isso aqui é só os pormenores daquela época em que vai começar a vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Começando aqui com seu predecessor, que vai ser São João Batista. Então, Pôncio Pilatos era governador da Judéia nessa época, no ano 29. Herodes Antipas, que a gente viu antes, né? Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, né? E aqui também vai entrar Lisânias, né? Lisânias, tetrarca da Albilina. Então, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. A gente vai chegar também nesses pontos aqui, tá? Isso aqui a gente só está lendo o texto sagrado para depois a gente ir a fundo até chegar nesse tempo aqui de Pôncio Pilatos, do sumo sacerdote, né? Esse tempo aqui. Então, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Então, aqui é mais ou menos o ano que marca a pregação de São João Batista, 29 depois de Cristo. Tá? Então, é possível achar isso na história. Então, aqui eu fiz um mapa, né? Eu que desenhei isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, né, o nome Lisânias, né, que ele era o tetrarca aqui, né, na Albiline. Coloquei aqui o Filipe, né, que é da Traconites, né, e toda essa região aqui em amarelo, ó, Itureia. E essas regiões aqui em roxo era o Herodes Antipas, né, que era da Galileia e da Pérea. E Pôncio Pilatos, então, ele era governador romano aqui da Judéia, da Samaria, né? E da Idumeia, né? O governo de Pôncio Pilatos abrangia toda essa região em azul, certo? Então, vamos continuar aqui, né? Judéia, província romana, no ano 6 a 41. Então, aqui a gente volta à história, para a gente entender como é que a Judéia chegou naquele ponto que estava ali na época da pregação de São João Batista. Enfim. Sequência aqui. Então, no livro lá da Guerra dos Judeus, né, eu separei a citação aqui no livro 2º, né? Livro 2º da Guerra dos Judeus. Olha só. No número 153, né? Então, vamos lá na história, voltando no ano 6. Quando os países dominados por Arquelau foram reduzidos à província, né? Augusto deu-lhes o governo a Copônio, o primeiro prefeito romano,
se chamou Copônio, não foi Pôncio Pilatos. A gente vai ver. Governa Copônio, cavaleiro romano. Então, Copônio ele era um cavaleiro romano. Durante sua administração de Copônio, um galileu chamado Judas levou os judeus a se revoltarem, censurando-os, porque pagavam tributo aos romanos, quase igualando homens a Deus, pois os reconheciam também como senhores. Judas foi o autor de uma nova seita, inteiramente diferente das 3 outras, das quais a primeira era dos fariseus, que a gente conhece nos evangelhos, né? A segunda, a dos saduceus, que é também. A terceira, dos essênios, que não aparece muito, não parece. Que Joséfo considerava a mais perfeita de todas dessas 4 seitas. E aqui no ano 6, né, surge a seita dos zelotas, né? Ele vai chamar essa seita de zelotas. Ou seja, eles queriam que o povo se revoltasse contra os romanos, né? Quando a Judéia se torna província romana, tem o censo de Quirino. A gente vai ver isso aqui mais a fundo agora, nesse outro texto de José. Olha só. Aqui é extraído do livro 18, livro 18º das Antiguidades Judaicas, né, de Flávio José, lá no número 759. Então, olha só, Cirênio, né? Senador romano. Cirênio era senador romano, ele era governador lá da Síria, tá? Homem de grandes méritos e que depois de haver passado por todos os degraus de honra, for elevado à dignidade de cônsul, né? Ele foi elevado à dignidade de cônsul, foi, como dissemos, designado por Augusto. Quem designava era o imperador, para governar a Síria, né? O imperador Augusto, designou Cirênio para ser o governador lá da Síria, né? Com ordem de fazer inventário, né? De que havia em seu território, certo? Então, o território dele era a Síria, só que a Judéia foi anexada à Síria. Quando ela se tornou a província romana, ela foi anexada à Síria, então meio que o governador da Síria ele tem uma jurisdição também sobre a Judéia. Então, olha só, Copônio, que comandava o corpo de cavalaria, né, o cavaleiro romano, foi mandado com ele para exercer domínio sobre os judeus, né? Mas como a Judéia acabara de ser anexada à Síria, foi Cirênio, e não ele, quem fez o inventário, e se apoderou de todo o dinheiro que pertencia a Arquelau, né? Os judeus de início não toleravam aquele inventário, mas Joazar, sumo sacerdote, filho de Boeto, então, sumo sacerdote aqui na época do censo era Joazar. Joazar Ben Boetos, né? É o nome lá original. Joazar, filho de Boetos. Persuadiu-os a não se obstinarem na oposição. Algum tempo depois, um certo Judas Gaulanita, né, ou Judas Galileu, da cidade de Gamala, ajudado por um fariseu de nome Sadoc, incitou o povo a se rebelar, né? Então, o que começou com essa história de se rebelar contra os romanos foi Judas o Galileu, tá? No ano 6, ali por ocasião do censo. Dizendo ser o inventário um claro indício de que os queriam reduzir à escravidão. E para exortá-los a manter a sua liberdade, assegurou-lhes que
se o resultado de sua empresa fosse feliz, eles desfrutariam gloriosamente tanto o descanso quanto os seus bens. Mas não deviam esperar que Deus lhes fosse favorável se eles não fizessem nos que lhes concernia tudo o que fosse possível. O povo ficou tão impressionado com essas palavras que imediatamente se preparou para a rebelião. Né? Veja bem. É inacreditável a perturbação que esses dois homens suscitaram por todos os lados. Assassínios e latrocínios eram praticados, né? Saqueava-se e roubava-se. Eles aqui vão dar origem aos zelotas, né? Que você vai ver depois que os zelotas vão fazer essa mesma coisa aqui, só que de uma forma muito mais grave, né? Lá que vai levar lá à destruição de Jerusalém. Tanto amigos quanto inimigos, indiferentemente, sob o pretexto de se estar defendendo a liberdade pública, né? Eles tinham o pretexto de estar defendendo a liberdade pública, quando na realidade eles estavam matando os próprios judeus, os próprios amigos, né? A raça desses sediciosos matava as pessoas mais ilustres e ricas pelo desejo de enriquecer, chegando a tal excesso de furor que uma grande carestia sobreveio. Mas isso não impediu que eles atacassem as cidades e derramassem o sangue dos próprios compatriotas. Então é importante, né, a gente analisar isso aqui, porque o pretexto de liberdade de Judas ou Galileu, na verdade, estava levando os próprios concidadãos à morte. Eles estavam matando os próprios judeus. Isso aqui vai ser importante porque é isso que vai acontecer lá na frente. Olha só, viu-se o fogo dessa cruel guerra civil levar suas chamas até o templo de Deus. Não é? Tão perigoso é desejar subverter as leis e os costumes do próprio país. É isso que eles fizeram, né? Judas Galileu, e depois é o que vai acontecer com o fim de Jerusalém, tá? A vaidade que tiveram Judas e Sadoque de fundar uma quarta seita e atrair a eles todos os que queriam as perturbações, a agitação, foi a causa desse grande mal, que não perturbou somente toda a Judéia, mas lançou a semente de muitos males pelos quais depois ela foi amargurada, tá vendo? Aqui que está a semente, no ano 6 depois de Cristo, já tem a semente. A gente vai afundar depois aí nas outras lives, aprofundar mais a fundo nesse aqui, tá? Bom, a esse respeito, julguei conveniente dizer alguma coisa das máximas dessa seita. Aí ele vai falar, né, sobre as 4 seitas, que é os fariseus, saduceus, essênios e zelotas. Foi a última ali. Então, aqui, né, a gente lê no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 37, né, usa a tradução aqui do Padre Matos Soares. Olha só. Quem vai falar isso aqui é o Gamaliel, né? Depois deste surgiu um Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou o povo após si, mas também pereceu. E foram dispersos todos os seus sequazes, né? Então, às vezes a pessoa lê isso aqui e não entende, né? Mas aqui está a história desse Judas Galileu, né? O que aconteceu ali? Judas Galileu é praticamente um Messias, tá? Um Messias ali que queria libertar o povo com pretexto de escravidão, que os romanos queriam escravizar eles. E deu no que deu, né? Começaram a matar os próprios compatriotas. E fazer só... praticava roubos, latrocínios e tudo mais aqui, né? Saqueava e roubava. E matava
os próprios concidadãos, né? Ele causou uma guerra civil ali, ou seja, judeu contra judeu, né? E as chamas ali foi até perto do templo. É o que vai acontecer também depois, tá? Então vamos avançar aqui na história. Peraí, que aconteceu um errozinho aqui. Tá um pouquinho lento. Normal. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui minha transmissão. Acho que tá funcionando. Ok. Então aqui, né, a partir do ano 6, tornou-se uma província romana, né, a Judéia, sob jurisdição parcial do governador da Síria, né? E a administração do território foi entregue aos governadores romanos de ordem equestre, né? Chamados prefeitos até o ano 41. Ok. Então você vê que já na época de Nosso Senhor Jesus Cristo ali já surgiu um falso Messias, né? Chamado Judas o Galileu. Nosso Senhor estava na sua vida oculta. Ele só vai aparecer ali com 12 anos, né? Na festa da Páscoa. Mas, a princípio, Nosso Senhor estava em sua vida oculta. Então, aqui a lista de prefeitos romanos da Judéia, né? Do ano 6 ao ano 41. A gente vai se aprofundar um pouco agora nessa história aqui. Então, temos Licopônio, né? De quem a gente já falou. Foi prefeito romano do ano 6 ao ano 9, depois de Cristo. O sucessor dele vai ser Marcelo Ambíbulo, né? Depois vai ter Anio Rufo. Depois vai ter o Valério Grato. E o quinto vai ser de Pôncio Pilatos, tá? Então, você vê que quando Lucas está narrando o início da vida pública de Nosso Senhor, com a pregação de São João Batista, no ano 29, depois de Cristo, ele começa aqui, né, com Pôncio Pilatos, mas você vê que a história aqui dos procuradores, dos prefeitos romanos, já tinha tido 4 prefeitos romanos antes de Pôncio Pilatos, né? Então a gente vai mergulhar um pouco nessa história aqui, tá? Depois a gente volta nisso aqui. Então o primeiro foi Copônio, certo? Então aqui no livro 18º das Antiguidades Judaicas, do Flávio José, no número 763, né? Só dar uma olhada aqui na transmissão. Ok. Olha só. Copônio governava a Judéia, né? Quando chegou o dia da festa dos pães asmos, a que chamamos Páscoa. Certo? Então chegou a festa da Páscoa, na época do governo de Copônio lá, né? Os sacerdotes, segundo o costume, abriam as portas do templo à meia-noite, né? Então, alguns samaritanos, veja só a briga que já existia nessa época aqui entre os samaritanos e os judeus, né? Olha só, na festa da Páscoa, veja se tem cabimento um negócio desse. Então, alguns samaritanos entraram secretamente em Jerusalém e espalharam ossos de homens mortos pelas galerias e em todo o resto do templo. Veja só, gente, restos de ossos de homens mortos. A intenção deles, acho que era profanar, né? Acabar com a festa. Só pode. O que fez os sacerdotes serem mais cuidadosos para o futuro. Então, veja só. Esse aqui é a divergência que já tinha ali entre os samaritanos e os judeus já na época de Cristo. Depois a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo na história e ver como começou essa divergência, né? Começou muitos anos antes de Cristo, tá?
ali na divisão do reino ali de Israel, né? Olha só. Pouco depois, Copônio voltou a Roma. Foi substituído por Marco Ambívio no governo da Judéia. Ao mesmo tempo, né, ele vai narrar aqui a morte de Salomé, que foi a irmã do rei Herodes o Grande. Enfim. Então, estamos na época do ano 9, né, que vai até o ano 2 depois de Cristo. Provavelmente foi nesse tempo aqui que Nosso Senhor vai à festa da Páscoa, tá? No ano 12, ali, aproximadamente. É muito complicado colocar datas, tá? Então, é só uma estimativa. Olha só. Anio Rufo, né, sucedeu a Ambívo, e foi durante o seu governo que morreu César Augusto, na idade de 77 anos. Certo? Enfim. Olha só, esse príncipe, que foi segundo imperador dos romanos, reinou 57 anos. Ele reinou 57 anos, certo? Ó, 6 meses e 2 dias, incluindo-se os 14 anos que reinou com Antônio. Então, Tibério Nero, né, filho de Lívia, sua mulher, substituiu-o no império e enviou Valério Grato à Judéia como sucessor de Rufo, tornando-se aquele o seu 5º governador, né? Na verdade, era o 4º. Acho que deve estar contando também com Quirino. Olha só. O que aconteceu aqui? Então? Entrou no trono de Roma Tibério César, né? E Tibério César substituiu, né, o Rufo lá, né, pelo Valério Grato. Foi o sucessor dele lá, né? Então, olha só o que aconteceu. Então, aqui começou, de fato, o governador romano ali na Judéia a tirar e colocar o sumo sacerdócio a seu bel prazer, né? Então, olha só, Valério Grato tirou o sumo sacerdócio a Anano e deu a Ismael, filho de Fabo. Esse Anano aqui, gente, é o Anás, tá? Que vai falar lá no Evangelho de São Lucas, né? Anás e Caifás. Aqui é o Anás, tá? O negócio é que fica difícil eu escrever aqui agora, porque tá um pouco lento. Vou tentar aqui. Anás. Anás ou Anano é o mesmo nome, tá? Esse nome. Ó, e deu a Ismael, filho de Fabo, né? O sucessor de Anás. Mas logo depois, Ismael foi deposto, e em seu lugar foi colocado Eleazar, filho de Anão. Eleazar, filho de Anás. Né? Primeiro filho aqui do sumo sacerdote Anás a ser sumo sacerdote. Depois dele foi o Eleazar, filho de Anás. Um ano depois, depuseram também a este, que foi substituído por Simão, filho de Camite. Ele também só ocupou o cargo durante 1 ano, sendo obrigado a resigná-lo em favor de José, cognominado Caifás. Né? Então, aqui Caifás ele vem muito depois de Anás, né? Historicamente falando, teve uns 4 aqui que sucederam Anás até chegar a Caifás, certo? Porque só podia ser um único sumo sacerdote, não podia ter mais de um, né? Então, olha só. Grato, após ter durante 11 anos governado a Judéia, voltou a Roma e Pôncio Pilatos sucedeu. Então, aqui está todo o cenário
montado, né, para Lucas entrar ali falando, né, ó, 15º ano de Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, né, tudo mais. Todo o cenário aqui já está montado, tá? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, né, mas aqui, de fato, o sumo sacerdote daquele tempo, que a gente vai ver, era Caifás, tá? Olha só. Então, a gente tem Anio Rufo, do 12 ao 15, né? Aí morre César Augusto, o imperador de Roma, no ano 14. Sucede Tibério César, que vai reinar ali do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo, né? E entra Valério Grato, né, do ano 15 ao ano 26, sucedendo aí o Rufo, né? E nessa época, quem era o sumo sacerdote ali, ou seja, ele fez uma troca ali de quase 5 sacerdotes, né? E por último foi o José Caifás, né, no ano 18. E é esse que de fato ali vai julgar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele já era sumo sacerdote desde o ano 18, e ele vai ali até o ano 36 ali, né? Até o final do reinado de Pôncio Pilatos, tá? Porque Pôncio Pilatos ele vai governar do ano 26 ao ano 36, né? Então agora a gente vai tratar sobre Pôncio Pilatos, né? A história é longa. Olha só, Pôncio Pilatos, né? No mesmo livro lá das Antiguidades Judaicas, é no número 770. Pilatos, governador da Judéia, olha só o que ele fez. Enviou dos quartéis de inverno de Cesareia a Jerusalém tropas que traziam em seus estandartes a imagem do imperador, né? O que é tão contrário às nossas leis, ou seja, às leis do judeu lá, né? Questão da imagem. Ó, que nenhum outro governador antes dele o fizera. As tropas entraram de noite, e por isso apenas no dia seguinte é que se percebeu. Imediatamente os judeus foram em grande número procurar Pilatos em Cesareia. E durante vários dias rogaram-lhe que removesse aqueles estandartes. Ele negou o pedido, dizendo que não o poderia fazer sem ofender o imperador. Mas como eles continuavam a insistir, ordenou aos seus soldados, no 7º dia, que secretamente se conservassem armas, e subiu em seguida ao tribunal que mandara erguer de propósito, no local dos exércitos públicos, dos exercícios públicos, porque era o lugar mais apropriado para escondê-los. A história aqui é grande, tá? Só os judeus, porém, insistiam no pedido. Ele, então, deu o sinal aos soldados, que os envolveram imediatamente por todos os lados. E ameaçou mandar matá-los, se continuassem a insistir. E não voltassem logo, cada qual para a sua casa, né? A essas palavras, eles lançaram-se todos por terra e apresentaram-me a garganta descoberta, para mostrar que a observância de suas leis lhe era muito mais cara que a própria vida. Veja só o que eles eram capazes de fazer com relação à observância da questão lá das imagens, né, de César. E o que eles fizeram com Jesus Cristo, né? Aquela constância e zelo tão ardentes pela religião causou tanto assombro a Pilatos que ele ordenou que se levantassem os estandartes de Jerusalém para Cesareia, né? Então ele ordenou que tirasse os estandartes lá da Judéia
Jerusalém, né, e que retornasse para Cesareia, porque a Cesareia ela era uma cidade romana. O que aconteceu? Olha só, em seguida, Pilatos tentou retirar dinheiro do tesouro sagrado para fazer via Jerusalém, pelos aquedutos, a água cujas nascentes distavam uns 200 estágios, né? Então, o que acontece? O povo ficou de tal modo revoltado que veio uns grupos numerosos queixar-se e rogar-lhe que não continuasse aquele projeto. E como acontece ordinariamente no meio de uma população exaltada, alguns chegaram a dizer-lhe palavras injuriosas. Ele ordenou então aos soldados que escondessem cacetes debaixo da túnica e rodeassem a multidão, né? Quando recomeçaram as injúrias, sinalizou aos soldados para que executassem o que havia determinado. Eles não somente obedeceram, como fizeram. Eles não somente obedeceram, como fizeram mais do que ele desejava, pois espancaram tanto os sediciosos quanto os indiferentes. Os judeus não estavam armados, e por isso muitos morreram e vários foram feridos. E a sedição terminou. Ou seja, aqui mostra, né, a revolta dos judeus na época de Pilatos, com relação tanto a ele ter trago para Jerusalém imagem de César, e o fato de ter querido tirar o tesouro sagrado do templo, né, para construir o canal da água ali para trazer para Jerusalém, né? Mas quando é para condenar alguém à morte, que foi no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão lá, né? Não temos outro rei senão César, né? Você vê aí como é que o tiro sai pela culatra, né? Então vamos lá. Então aqui essa edição terminou, certo? Aí vai vir um relato histórico, né, de Flávio Joséfo sobre Jesus Cristo, tá? Olha só, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, né? A pregação pública de Jesus, né? Que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, que foi o sumo sacerdote Caifás, né? E este ordenou que o crucificassem, né? Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado, né? Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia. Como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome, né? Isso aqui é o testemunho de Flávio Joséfo sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui acontece toda a história da redenção, né? Esse contexto aqui. Aqui é outra questão que vai acontecer ali na época de Pilatos, tá? Que ele vai castigar os samaritanos. Olha só. Os samaritanos não foram menos atormentados nem centro de amarguras, né? Olha só que coisa curiosa. Um impostor que com nada se importava para agradar ao povo
e ganhar-lhes o afeto, ordenou-lhes que se reunissem no Monte Gerizim. Era um monte sagrado para os samaritanos, onde antes tinha o templo samaritano lá, né? Ó, que nesse país é considerado um lugar santo, prometendo-lhes fazer ver os vasos sagrados que Moisés havia enterrado. Enfim, ó, com tal promessa, tomaram as armas, esperando que os deviam juntar-se a eles de todos os lados para subir ao monte. Sitiaram a aldeia de Tirataba. Não só mais Pilatos os precedeu, avançou com sua cavalaria. Ocupou o monte e atacou-os perto daquela aldeia. Pô-los em fuga. Prendeu vários, mandou cortar a cabeça aos chefes. Né? Porque eles achavam que aquilo ali ia ser uma revolta. Né? Ó, os mais ilustres samaritanos foram procurar Vitélio, governador da Síria. Lúcio Vitélio, foi o que deu o cargo a Pôncio Pilatos, tá? Porque eles tinham ali uma jurisdição parcial sobre a Judéia, né? Foram procurar Vitélio, governador da Síria, que tinha sido cônsul, né? Acusaram Pilatos de ter cometido muitos assassínios. Afirmaram que eles não tinham pensado em se rebelar contra os romanos. E disseram que se haviam reunido perto de Tirataba somente para resistir às suas violências. Vitélio, ante essas queixas, mandou Marcelo, seu amigo, para o cuidado do governo da Judéia. Né? Aqui foi a causa porque Pilatos foi deposto. Né? Devido a esse caso aqui. E ordenou a Pilatos que fosse justificar-se perante o imperador. Assim, sendo obrigado a obedecer, ele encaminhou-se para Roma, depois de ter governado a Judéia por 10 anos. Mas Tibério morreu antes que ele lá estivesse chegado. Né? Então, o sucessor de Pilatos foi Marcelo, né? Que vai ser do ano 26 do ano 36, né? Deixa eu ver aqui. Ano 36 a 37. Depois vai vir o Mário, né? 37 a 41. Onde vai terminar ali os prefeitos romanos, né? Então vamos dar sequência aqui à nossa história. Tácito, né? Vamos citar Tácito. Tácito foi um historiador romano também, no seu Anais ali, né? No livro 15, parágrafo 44. Aqui ele vai narrar a questão do incêndio de Roma, né? E a perseguição aos cristãos por parte de César Nero. Então, veja bem, ele dá um testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo também, tá? Olha só. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima, a crucificação, né, durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Ou seja, aqui está o testemunho, né, de um historiador romano, para você ver. Não só Flávio Joséfo, né, que é muito contestado aí, traga o Tácito também, tá? Para provar que o Jesus histórico que criaram, ele existiu, tá? Olha só.
Pouco após uma perversa superstição, voltou a tornar a não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontraram seu centro e se tornaram populares. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados, né? Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionados às suas mortes. Então, olha só que barbaridade, né, que Nero fez com os cristãos. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados apodrecer, crucificados, condenados a chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna, quando a luz do dia já tivesse se extinguido, né? Ou seja, os cristãos viraram tochas para iluminar a cidade de Roma. Bom, essa passagem aqui, né, descreve o incêndio de Roma, como já expliquei, que durou 6 dias, tá? Queimando grande parte da cidade em junho do ano 64. Muitos romanos culpam o imperador Nero, né, pelo incêndio. Então vamos dar continuidade aqui. Isso aqui foi só para mostrar o Jesus histórico, Pôncio Pilatos, e a sucessão ali de Pôncio Pilatos, que foi Marcelo, no governo da Judéia, tá? Olha só, capítulo 6, né? Aqui no mesmo livro lá da Antiguidades. Vitélio, para reverenciar a nossa nação, entregou-o, como acabo de dizer, né, aos sacerdotes e dispensou o governo de toda a responsabilidade na sua conservação. Olha só, então ele tira também, né, o sumo sacerdócio de Caifás para dá-lo a Jonatas, filho de Anano, filho de Anás. Então, o segundo filho de Anás aqui que vai reinar, ser sumo sacerdote, né? Então, a única coisa que a gente sabe de Caifás é que Vitélio tirou o sumo sacerdócio dele e passou para Jonatas, né, filho de Anás. Desapareceu da história, tá? Então, olha só, nesse tempo, também, né, mais à frente, Vitélio tirou o sumo sacerdócio de Jonatas para dá-lo a Teófilon, seu irmão. Então, era assim, né? Vitélio aqui, como vocês vão ver, ele era o governador da Síria, tá? Olha, havendo recebido a notícia da morte de Tibério, fez o povo prestar juramento de fidelidade a Caio Calígula, que lhe sucedera no império, né? Então, aqui é uma breve lista, tá, dos governadores da Síria, começando ali por Públio Sulpício Quirino, né, do ano 6 ao ano 12, quando ele começa com um censo na Judéia. E aqui tem a lista dos seus sucessores, né? Então, aqui de Quirino até Lúcio Vitélio, né, que a gente falou antes, temos aí 5 sucessores que governaram a Síria, né? Aconteceu um problema aqui no meu texto, tá? Aí depois a gente vai falar de Públio Petrônio, né? Que vai vir do ano 39 a 41 a 42. Que vai ser um dos responsáveis ali para executar a ordem do imperador Caio Calígula de querer colocar a sua estátua no Templo de Jerusalém. E nessa época, quem vai ser o rei da Judéia vai ser o Agripa I, que a província da Judéia ela vai ser extinta e
o Herodes Agripa I vai reinar ali na Judéia e vai ter jurisdição sobre todos os outros reinos que era da tetrarquia. Ele vai ter um governo semelhante ao governo de Herodes, seu avô. Então, aqui as datas, né? De Públio Quirino a Lúcio Vitério, 35 a 39. Foi quem tirou o sumo sacerdócio lá de Caifás, né? Até chegar o Teófilo. Olha só. Agora aqui a gente vai entrar na questão de São João Batista, tá? Para a gente encerrar essa questão da história da Judéia ali como província romana, no seu primeiro período de província romana. Deixa eu dar uma pausa aqui para tomar. Então, aconteceu ali uma guerra, né, entre Herodes, o tetrarca, e Aretas, rei da Petra, né? Essa guerra aí vai falar do motivo aqui, né? Herodes, que havia desposado a filha, Fazélia, né? Eu pesquisei esse nome, tá? A filha Fazélia do rei de Petra, né? Era a filha dele. E vivera muito tempo com ela, passou numa viagem e viveram muito tempo com ela, né? Então, Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, o tetrarca, ele se casou com Fazélia e vivia muito tempo com ela. Essa Fazélia era filha do rei de Petra, o Aretas. Então, olha só, Herodes passou numa viagem a Roma, né? Pela casa de Herodes Filipe, tá? Não confundir esse Herodes Filipe com o Filipe tetrarca, não era ele. Era um outro irmão dele, tá? Então ele foi lá em uma viagem a Roma, passou pela casa do Herodes Filipe, seu irmão, por parte de pai, filho da filha de Simão, sumo sacerdote. Olha só, e concebeu tal paixão pela mulher dele, Herodias, né? Então, aqui começa a história. O cara era casado e se apaixonou por Herodias, que era também da família dele, tá? E era mulher do irmão dele. Olha só, filha de Aristóbulo, irmão de ambos e irmã de Agripa, que depois foi rei, né? Que é o rei Agripa I. Então, Herodias era irmã de Agripa I, o futuro rei Agripa I. Olha só. Então ele propôs a Herodias, né, que propôs desposá-la logo que estivesse de volta de Roma e repudiasse a filha de Aretas, né? Isso aqui é a visão histórica, tá? Do caso lá de Herodes, o tetrarca. Ele continuou a sua viagem e voltou após cumprir as incumbências de que fora encarregado. Então a sua mulher veio a saber de tudo o que se havia passado entre ele e Herodias, né? Mas nada demonstrou e rogou-lhe que permitisse ir a Maquera. A Maquera, fortaleza situada na fronteira dos dois territórios. Era a fortaleza de Maquera, tá? É onde era de uso ali pessoal da família de Herodes, essa fortaleza. Essa fortaleza pertencia então ao rei seu pai, né, que era Herodes o Grande. Pois eu vou mostrar aqui, se eu conseguir, no Google, essa fortaleza de Maquera, tá? Geralmente o pessoal conhece muito a fortaleza de Massada, também, que era de Herodes. Mas vamos lá. Como Herodes não julgava que ela soubesse de seu projeto, não teve dificuldade em atendê-la. O governador da praça recebeu-a muito bem
um grande número de soldados escoltou-a até a corte do rei Areta, seu pai. Né? Ela contou-lhe da resolução tomada por Herodes. E ele sentiu-se muito ofendido, né? Ou seja, o rei, o tetrarca da Galileia, queria repudiar a filha dele. E estava tendo um caso com Herodias, que era irmã do irmão dele, ou que era a mulher do irmão dele que estava vivo. Então, olha só. Havendo já surgido alguma divergência entre esses dois príncipes, né? Por causa dos limites do território de Gamal, da onde veio lá o Judas Galileu, né? Eles entraram em guerra. Todavia, nenhum nem outro tomou parte dela em pessoa. Ou seja, meio que colocaram só o seu exército para guerrear de um e de outro ali, mas os dois não estavam ali guerreando, propriamente em pessoa, né? Então, a batalha travou-se e o exército de Herodes foi completamente derrotado. Né? Ou seja, o cara foi lá, botou seu exército contra o exército de seu sogro, perdeu. Seu exército foi completamente derrotado. Devido à traição de alguns refugiados que, expulsos da tetrarquia de Filipe, se alistaram nas tropas de Aretas. Né? Herodes escreveu a Tibério contando o que havia acontecido. E este ficou tão enfurecido contra Aretas que ordenou a Vitélio que lhe declarasse guerra e o trouxesse vivo, se possível, ou lhe mandassem a cabeça, caso ele viesse a morrer na luta. Ou seja, como é que entra São João Batista aqui? Aí aqui vai começar, né? Olha só. Vários judeus, veja só como é que São João Batista era respeitado por vários judeus, tá? Vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, um castigo de Deus. Tá vendo? Vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes um castigo de Deus, por causa de João, cognominado Batista. Então, aqui é uma outra fonte extra-bíblica, né, que vai falar de São João Batista. Então, o que Joséfo vai falar de São João Batista? Era um homem de grande piedade, que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e a receber o batismo. Né? Olha só. Então, ele batizava. O João Batista histórico batizava para se tornarem agradáveis a Deus, não se contentando em evitar o pecado, mas unindo a pureza do corpo e da alma. Como uma grande multidão o seguia para ouvir a sua doutrina, Herodes, temendo que ele, pela influência que exercia sobre eles, viesse a suscitar alguma rebelião, né? Porque o povo estava sempre pronto a fazer o que João ordenasse. Julgou que devia prevenir o mal. Então, na intenção de prevenir o mal de uma possível rebelião de São João Batista, né, com aquela multidão que o seguia, ele colocou, para depois não ter motivo de se arrepender por haver esperado muito para remediá-lo, por esse motivo, mandou prendê-lo numa fortaleza em Maquera, a fortaleza de Maquera, de que acabamos de falar. E os judeus atribuíram a derrota do exército de Herodes, né, na luta lá contra Aretas, o seu sogro, a um castigo de Deus devido a esse ato tão injusto, né, devido à prisão de São João Batista. Então aqui a gente vai nos evangelhos, né, para encerrar essa questão aqui. Olha só.
Muita atenção. O próprio Herodes mandou prender João e acorrentá-lo no cárcere, certo? No cárcere lá da fortaleza de Maquera, o Maqueron. Olha só. Por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, Herodes Filipe, com o qual ele tinha casado, né? Então, Herodes Filipe era casado com Herodíades. E aqui é o caso de Herodes com Antipas com Herodias, né? E era por causa disso também que João foi preso, tá? Ó, João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão, né? Não só a mulher do teu irmão, ele estava repudiando a própria mulher dele. Fez guerra com o sogro dele, porque o sogro dele ficou muito ofendido com esse repúdio. E Herodias também era da família do mesmo... Era neta do Herodes o Grande. Então, tudo ali era da mesma família. Pensando assim. Então, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, né? Herodias queria matar João Batista justamente por causa disso aqui, que ela odiava São João Batista, porque São João Batista denunciava o caso deles, né? Adultério, porque o irmão dele ainda vivia e tudo mais. E porque ele tinha repudiado também a própria mulher. Então, não conseguindo, porém, né? Queria matar São João Batista, mas ela não conseguia. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas mesmo assim, de boamente o ouvia, né? Então, chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, não seu aniversário natalício, deu um banquete. Aonde? Na fortaleza de Maquera, né? Aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. Então, olha só, a filha de Herodias, que se chamava Salomé, apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse ao rei a moça, né, disse o Herodes Antipas disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe: tudo o que me pedires e te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Então, ela saiu e perguntou à sua mãe, Herodias, né? Que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Então, tornando logo a entrar, apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe o seu desejo. Quero que sem demora me des a cabeça de São João Batista. João Batista. Herodes via que, de fato, ele era um grande santo. Até Herodes reconhecia isso. O rei entristeceu-se, todavia, por causa de sua promessa e dos convivas. Não quis recusar, ou seja, por respeito humano, né? Por causa das pessoas que estavam lá, pela sua promessa. Por respeito humano, ele obedeceu, né? Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi e decapitou João no cárcere de Maquera. Trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça. E esta a entregou à sua mãe, né? Então, olha só, ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e
o depositaram no sepulcro, né? Aqui também tem um relato de Mateus e de Lucas e de João, para quem quiser pesquisar mais. Então aqui também vem a questão do julgamento, do julgamento de Nosso Senhor diante de Pilatos e que ele vai enviar para o rei Herodes, né? Então, olha só, vou começar a ler a partir daqui, ó. Vai ler Lucas 20, capítulo 23. Então, olha só, a essas palavras Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ao que o pessoal lá, né, a elite religiosa respondeu, né? E quando soube da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, pois justamente naquele dia se achava em Jerusalém. Então Herodes estava lá em Jerusalém, né? Herodes Antipas estava em Jerusalém por causa da ocasião da festa da Páscoa. Então, sabendo dessa questão de que Jesus era galileu, então, ó, ele é da jurisdição de Herodes, tá? Não tem nada a ver comigo aqui. Herodes meio que queria Pilatos meio que queria fugir do julgamento, né? Olha só, Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas. E esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-se-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Eu acho que quem pregou de Jesus Cristo a Herodes foi João Batista, né? Por ter ouvido falar dele muitas coisas. Foi João, no cárcere. Então, o que acontece aqui? Adiantando um pouco mais a história aqui, né? Então, Herodes não condenou, tratou Jesus com desprezo, né? Vestiu ele com um manto lá, uma túnica branca ou brilhante, e enviou de volta para Pilatos. Então, naquele mesmo dia, olha só, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro, né? Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia. Então, aqui a gente encerra a nossa história da Judéia, do ano 6 ao ano 41 depois de Cristo, tá? Quando vai vir um rei, o reinado do rei Agripe, e a província da Judéia vai ser extinta. Olha só. Aqui eu coloquei mais ou menos em sequência, né, os sumos sacerdotes, tá? As datas aqui não estão muito coerentes. Então eu botei aqui o Joasás, né, ben Boetos, Joasás filho de Boeto, que era o sumo sacerdote lá do censo, na época do censo. Depois sucedeu o Anás, né, que é do Evangelho lá, o sumo sacerdote Anás. Depois teve o sumo sacerdote Ismael, filho de Faro. Depois veio Eleazar, filho de Anás. Depois veio Simão, filho de Camites, né, Camitos. E depois o sumo sacerdote Caifás, né, que de fato esse aqui ele foi sumo sacerdote do ano 18 ao ano 36. José, filho de Caifás. Chamado de Caifás, né? Então, ele se casou com a filha de Anás, né? Por isso que ele era o sogro de Anás. Tá bem? Então, aqui a gente encerra a nossa live. Deixa eu ver aqui. Tá meio travando aqui.
Então, gostaram da live? É, para mais lives como essa, se inscrevam no canal, é, aperte seu joinha aí, curtir e compartilhe a live para mais pessoas, tá bom? A gente precisa aí chegar a um número de maiores seguidores para melhorar a dinâmica aqui do canal, tá bom? Então, o canal vai continuar aí dependendo do número de seguidores, né? Se ele aumentar e dependendo se vocês gostarem também desse trabalho, está bem? Então tá bom, paz e bem a todos. Fique com o bom Deus. E salve Maria Santíssima, Imaculada.